Mas é impossível não se emocionar no momento em que nós íamos ver 92 escolas fechadas. Nós íamos ver professores desempregados e os jovens terem que andar não 1,5 km, que mentirosamente dizia o secretário, mas andar 4, 5, 6 e até 8 quilômetros para dizer para os pais o seguinte: vocês se virem, botem transporte escolar, mas eles vão ser transferidos para a escola tal, A ou B ou C. Professor tem que viver com salário de 1.800, 1.500 e até menos de um salário mínimo. Não tem como não se emocionar diante da desgraceira e da bagunça que seria aqui no estado de São Paulo se imediatamente esse governador implantasse essa reorganização. E o que está sendo dita dela é que ele está suspendendo a reorganização, bem como o fechamento das escolas, e que abre o processo de 2016 para que cada escola debata, né, a forma de reorganização. Se vai reorganizar, moçada, isso nós vamos dizer em cada escola, tá? Então nós não temos que colocar esse movimento para baixo, porque o governador diz uma frase, não, isso até agora foi revertido aqui, porque também ele dizia até o dia de ontem que não tinha recuo, e recuou. Então nós vamos dizer, se tiver que mudar, e se tiver que mudar, tá certo? Quem vai dizer é a gestão democrática implantada, porque é a primeira coisa que nós queremos que seja implantado no estado de São Paulo. Chega de diretores autoritários, chega de supervisores, manda-chuva de dirigentes regionais, chega de diretorias de ensino. E essa estudantada, para fechar, mostrou o quê? Todo mundo falava que eles não querem nada com nada. Não querem? Tá aí. Mostrarem que querem sim. Quando foram para as escolas e disseram, dessa escola não sai, ela é minha? Ou a escola é nossa? Está dizendo o quê? Essa escola me pertence, eu vou cuidar dela. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entregar, se tiver que sair, as escolas organizadamente. E os professores que tiverem, juntamente com vocês, Ângelas, juntamente com os estudantes, vão, de forma organizada, organizar também de que forma tem que ser a saída. Porque nem nós vamos sair da rua ainda. Na próxima quinta-feira, eu estou propondo aqui, já gostaria que fosse uma votação, um ato unificado do grito pela educação, de forma que a gente trabalhe o desagravo e ao mesmo tempo as agendas que a gente tem que trabalhar, para não ter nenhum recuo desse governador no que diz respeito ao desrespeito com a escola pública. Eu quero dizer para vocês que é um momento histórico, sim, mas é um momento histórico de luta, de muita gente que foi presa, de muito aluno que eu era chamada de madrugada, Bebel, eu não sei onde a Camila está, é a Camila aqui, mas ia lá, estava uma Camila e não estava outra Camila, e como é que a gente faz? Tá certo? Professor dizendo, Bebel, tem polícia batendo na escola, e a gente, acho que no máximo, nós aqui, durante esse período todo das ocupações, que foi sim um grande método de luta utilizado pelos estudantes, nós dormimos o quê? 3, 4 horas ou 5 por noite. Esse era o máximo que a gente conseguia dormir. Mas não tem importância. Se tiver que não dormir até o final do ano, para garantir que não aconteça nenhuma desgraça na rede estadual, é isso que a gente vai fazer. Por isso que a gente está propondo o dia 10, que seja um grande dia de luta, com muita organização, ocupar as ruas, as avenidas, para dar nosso grito de guerra e dizer, não estamos parados, governador, não estamos parados.
Eu só queria agradecer a cobertura que vocês têm dado, né? Acho que isso, a imprensa teve sim um papel fundamental, né? Por tentar entender primeiro os lados todos. Então, eu quero agradecer em nome da POESP a cobertura que vocês deram nesse processo todo. Pedro, como é que a senhora avalia a decisão do governo de voltar atrás e também agora a notícia da saída do secretário? Olha, voltar atrás, eu entendia que seria uma necessidade, teria que ser uma necessidade. Tanto que cheguei a repercutir com vocês, né? O bom senso dizia, né? Não tem diálogo, não tem como enfrentar conflito, né, da forma como estava enfrentando, com polícia, enfim, tentando enfiar uma coisa que a maioria da sociedade não estava entendendo, né? Então, o mais correto foi voltar atrás, recuar. Eu acho que é um ato certeiro. Agora, o nosso compromisso tem que ser como fica o depois, né? Nós vamos continuar podendo discutir ou as políticas virão de cima para baixo. Então, acho que vai ter que construir esse caminho, né, da construção das políticas. Nessa discussão, nesse planejamento de discussão, a POESP já pensou em criar uma agenda para discutir isso já a partir do ano que vem com o governo? Nós pensamos imediatamente, porque tem pendências até, por conta das ocupações, o recesso estabelecido antes do tempo, professores que, enfim, aqueles que querem receber bônus, quer saber se vai receber bônus, enfim, tem uma agenda ainda extensa que fica depois desse processo todo e que tem que ser imediato, né? Porque como vem depois as férias propriamente dita, então isso tem que ser respondido pelo próximo secretário, né? Já que o atual já não é mais secretário, o professor Herman, né? O próximo secretário, então, vai ter que responder a essas demandas também, deve responder a essas demandas também. O que a POESP espera do próximo secretário de Educação? Que perfil seria o ideal para esse secretário e que atitudes devem ser as primeiras tomadas? Olha, o perfil que o governador diz que ia ter quando assumiu o seu primeiro mandato lá em 2011, né? Ele dizia o seguinte: nós vamos colocar na Secretaria de Educação alguém com perfil de professor e que dialogue com os professores. Foi isso que ele disse, né? Então, quer dizer, não foi isso que aconteceu na prática. É perfil do secretário ter uma posição mais dura, mais austera, né? E isso dificultou muito, né? Muitos encaminhamentos que a gente poderia ter avançado, eu acho que isso representou retrocesso. Na opinião da POESP, como deve se dar essa reorganização, já que agora, segundo o governador, vai ter a possibilidade de uma discussão? Como é que deve se dar essa reorganização na opinião de vocês? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: não tem como discutir reorganização com fechamento de escolas. Isso é ponto pacífico para nós, né? A reorganização ela tem que se dar em cada escola, nos conselhos de escolas, que eles são espaços de representação de pais, professores, alunos e funcionários, né? E aí sim, se tiver o que mexer ou não mexer, é o conselho que tem que deliberar, e não da forma como foi, de cima para baixo, as diretorias apontando demandas, né? E até impondo para diretores, não foi o contrário. Não foi o diretor que levou, não, foram as diretorias que levaram para os diretores, né, a partir de um estudo à distância, né, quando quem está na escola são os diretores. E por isso o conselho de escola tem que assumir papel fundamental nessa discussão que vai estar posta em 2016. Professor, algumas escolas ainda estão ocupadas e, pelo que a gente conversou por aí, os alunos ainda vão manter a ocupação mesmo com a decisão do governo até uma segunda ordem deles, de uma certa forma. A POESP vai tentar intermediar essa desocupação? Olha, eu sempre, nesse processo todo, acho que conversei com vocês o tempo todo, a gente não interfere na autonomia deles. Eu sei que o bom senso deles também age, né? Por isso até que eu falei da presidenta da UPES, porque acho que essa pergunta tem que ser dirigida a ela. Nós sabemos o que vamos fazer. Dia 10 nós vamos ter um ato, né,
de novo lá no Vão Livre do MASP, com aquele movimento ampliado, porque qual é o objetivo desse ato? Não, é um ato que a gente consolida, né, o recuo, mas ao mesmo tempo é um ato que a gente está dizendo para a população um certo agradecimento para a população que apoiou a luta dos professores, dos alunos, né, e foi contra a repressão policial também, né, isso se refletiu no Datafolha, né, que foi apresentado no dia de hoje. Você considera essa decisão do governo uma vitória ou uma meia vitória? Olha, eu considero uma vitória, porque era algo, como é que eu diria, imexível, usando o termo, né? Mas o fato de recuar, eu acho que sim, vitória. Agora, você fala, mas a educação vai ficar como está? Não, não vai. Porque a escola pública paulista nunca mais será a mesma. Isso eu garanto, nunca mais vai ser. Com essas ocupações, os alunos vão querer debater tudo, e isso é bom. Isso vai mudar muita coisa nas escolas públicas do estado de São Paulo. A senhora acha que hoje é diferente entre o protesto na greve dos professores no meio do ano e de agora, que dessa vez o governo teve que recuar, mas em relação à greve dos professores ele não cedeu e não deu reajuste? Porque uma coisa é você mexer com quem depende do salário e o patrão é aquele que paga, portanto ele tem o domínio na mão, eu não pago o salário se vocês continuarem em greve. E outra coisa é os alunos terem o nosso apoio, independente do salário que o Estado fosse pagar. O que pegou na greve do professor? Que o nosso patrão é o governador do Estado de São Paulo e cortou o ponto dos professores. Claro que mais à frente nós ganhamos o pagamento dos dias parados no STF, no Supremo Tribunal Federal, né? Mas, de certa forma, o que pega é aí. É a sobrevivência de quem fica no movimento. Professor, agora o movimento dos professores ganha força também, levando em conta essa experiência agora da luta dos estudantes? Com certeza, né? Eu acho que ao invés de ser algo separado, né, o estudante para cá, o professor para lá, não, o movimento tem que se dar e deve se dar de forma muito conjunta, que foi isso que a gente meio que fez já desde o início, quando começou o debate em torno a apresentação em torno dessa reorganização e do fechamento de escolas, né? A gente abriu primeiro essa discussão com os alunos, com os pais, panfletagens todas, né? Para que eles falassem, não, nós vamos tomar essa luta para frente, né? Sem dizer para eles, faça isso, não. Eles próprios foram criando, né, a sua forma de organização e nós a nossa forma de organização. Acho que isso foi de suma importância. Agora, professor, a senhora concorda com essa sistemática de ciclos, de separar os alunos, como está nessa proposta do governador? Como está nessa proposta, não, e não vou concordar, em nenhum momento vou dizer por quê. Não é por não querer debater, não é isto. É porque o que o governo estava fazendo, na verdade, propondo, não era ciclos. Na verdade, era seriação mesmo, separado por prédio. Ciclos é outra coisa, né? Quando se agrupa as crianças de acordo com a aprendizagem. É isto. E aí você vai agrupando as crianças. Não era isso que ia acontecer nessa forma de reorganização do governo. É possível debater? É possível debater, né? Mas é preciso entender que nós estamos numa outra conjuntura, que a educação não pode ser dividida em pedaços. Ela tem que ser entendida, né, na totalidade da educação básica, que envolve o quê? Educação infantil, primeiro ciclo do ensino fundamental, segundo ciclo do ensino fundamental e ensino médio. É possível nós casarmos, por exemplo, o final do primeiro ciclo do ensino fundamental com o início do primeiro ciclo, do segundo ciclo do ensino fundamental. Por quê? Tem uma terminalidade e o início de uma outra realidade no segundo ciclo do ensino fundamental, ou o final do segundo ciclo do ensino fundamental com o ensino médio, porque tem um final de uma etapa que é o ensino fundamental e o ensino médio tem que ter essa transição. Da forma como ia acontecer, ia ficar meio que etapas estanques e terminais, né? Como terminalidades. E isso não é bom para a educação, né? Eu acho que isso,
coisa. E do ponto de vista pedagógico, isso dá um debate que leva muitas horas para se fazer, mas eu não acredito num embasamento pedagógico disso que foi apresentado. Aliás, não me convenceram. O governo manda para a Assembleia Legislativa um orçamento que já apresenta pelo segundo ano mais uma diminuição de gastos com a educação para 2016. 1 bilhão. Além disso, essa reorganização, embora eles tenham negado, para o Ministério Público eles disseram que seria uma medida de economizar dinheiro. Como é que a educação pode sobreviver em 2016 com todos esses problemas financeiros? Vai ter que sobreviver, Luiz Fernando, ou esse movimento ele colocou uma coisa, tem uma questão que eu coloco, que é o seguinte: pelas vias tortas se fez um debate em torno da educação no estado de São Paulo, foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, tá certo? Então a educação passou a ser prioridade meio que de forma, eu não quero usar o termo mas peremptória, meio que na marra mesmo, sabe? Então, quer dizer, quem está agendando a educação não é mais. Quem tentou agendar foi o governo, mas quem agendou de outra forma foram os movimentos. Acredito isso. Professora, os alunos da Fernão Dias falaram que eles não vão sair porque eles querem a revogação e não a suspensão. Para a BOESP, ok a suspensão, mas já é uma forma, um começo de diálogo. Eu não acho que é ok, sabe? Eu acho que é o seguinte, eu acho que você tem que construir o processo, né? Eu não por exemplo, revoga, mas ele pode também, em outro momento, colocar como é que eu falo, decretar novamente. Então, o simples revogar não quer dizer que não vai ser. Então, é melhor debater o processo a fazer uma coisa que pode ser mexida pelo próprio governador depois. Então, se eu me nego a debater, eu nego, então, toda a luta que nós fizemos pelo processo de fazer um debate democrático em torno da educação. Agora, o fechamento, se caso fosse levado a cabo esse projeto do governo, fechamento de 92 escolas, mais ou menos, mais de 90 escolas em São Paulo, qual o cenário que a senhora traçaria para isso, para 2016? Olha, seria um cenário, assim, de superlotação de salas de aulas, porque escolas inteirinhas, por exemplo, fechadas com 400, 500, 600 alunos, indo para outras escolas que já tinham alunos, né? Então, isso não é essa coisa de ociosidade de salas de aulas. Primeiro que já foi feito o enxugamento no início de 2015, aliás, o segundo ponto da pauta nossa era o quê? A reabertura das 3.400 salas de aulas que foram fechadas. Só essas 3.400 salas de aulas que foram fechadas resultou em superlotação de salas de aulas. Nós tínhamos salas de aulas acima do módulo, que já é bastante, que o governo apresenta, né? Eles apresentam o quê? 30 para o primeiro ciclo do ensino fundamental, 35 para o segundo ciclo e 40 para o ensino médio. E o que estava acontecendo é que tinha classes de ensino médio com 50, com 60, até 62. Quando a gente levava a lista de presença para o secretário, ele dizia: mas isso aí não quer dizer que está acontecendo na sala de aulas. Eu falei: mas são matrículas, foram aceitas, né? O nome não está aqui de forma... Alguém pôs o nome lá na secretaria. Foram aceitas as matrículas e elas estão incluídas aqui. Então, vocês apostam no quê? Na evasão? É isto? Então, com o fechamento dessas 92 escolas, imagina a superlotação que ia ser, porque se salas de aulas deu isso, em 92 escolas iam mais que superlotar, ia sair criança pelo ladrão. E tem duas realidades que não foram consideradas. Primeiro, que a perda do poder aquisitivo de quem tem crianças na escola privada está levando os pais a buscarem as escolas públicas. Esse estudo não foi feito. E que também o SESI deixou de oferecer 1.500.000 vagas para alunos de ensino integral. Então, como é que ia? Para onde esses meninos iam? Para onde essas crianças vão? Então, me parece que o governo tentou correr para fechar a escola exatamente para não assumir uma demanda que viria, né? E isso seria um complicador muito grande, fechando a escola e crianças sem escolas.